Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam todos bem-vindos ao programa Cenário Bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu estarei falando sobre os judeus. E a primeira pergunta de hoje é a seguinte: os judeus ortodoxos estão salvos ou estão perdidos? Esta é uma pergunta muito burocrática e muitas pessoas evitam falar sobre este assunto. Porém, eu quero trazer alguns detalhes à luz da Bíblia Sagrada. E esses detalhes são de suma importância para você que é líder, para você que é judeu, para você que é messiânico, para você que é brasileiro. Ou seja, este assunto da salvação dos judeus é importante para qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Tá bom, pessoal? Porque é um assunto relacionado à Bíblia Sagrada. E eu quero antecipar que existem várias categorias de judeus. E alguns judeus são judeus naturais, ou seja, judeu de sangue, descendente de Abraão. Também, pessoal, existem os judeus prosélitos. Os judeus prosélitos são as pessoas que, na verdade, não são judeus de sangue, tá bom? Não são filhos de Abraão, mas estas pessoas se ligam às crenças judaicas e também às 613 leis de Moisés, guardando o sábado, fazendo a circuncisão. E esta pessoa, mesmo não sendo judeu de sangue, se torna judeu por nacionalidade. Tá bom, pessoal? Então, é só para deixar claro aqui que existem uma porção muito grande de judeus. E alguns judeus são unicistas. O que significa isto? São judeus que acreditam só em Deus. Eles não acreditam no Filho, Jesus, e também não acreditam no Espírito Santo. Tá bom? São unicistas, único. Isso é muito importante, pessoal, porque além dos judeus unicistas, existe também a segunda categoria de judeus, que são dualistas, que acreditam somente no Pai e no Filho, e não acredita no Espírito Santo. E também existem os judeus trinitarianos ou trinicistas, que são os judeus que acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São chamados de judeus messiânicos ou trinitarianos, que acreditam em três divindades, ou em uma divindade repartidas em três fragmentos. Tá bom, pessoal? Chamados de Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui no Brasil se chama Trindade. Então, só lembrando, pessoal, existem várias categorias de judeus em todo o mundo. E o nosso assunto de hoje é o seguinte: os judeus unicistas, ou seja, os judeus ortodoxos, estão salvos ou estão perdidos? Eu vou repetir. Os judeus ortodoxos, que são aqueles unicistas, eles não acreditam em Jesus. Eles só acreditam em Deus. Só em Deus. E servem a Deus. Eles estão salvos ou estão perdidos? O primeiro passo, pessoal, é entendermos que existe uma categoria muito grande de judeus. E os judeus, quando saíram do Egito,
Moisés, quando chegou no Monte Sinai, eles receberam a lei, né, de Moisés. E esta lei de Moisés apresentava um Deus uno, um Deus único. Então, as primeiras tábuas da aliança que Deus deixou para o povo dizia que o povo deveria adorar somente a Deus. Eles não poderiam adorar ninguém, exclusivamente ninguém, além de Deus. Tá bom? Essa história está registrada no livro de Êxodo, capítulo 20, e também no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. O povo de Israel, no tempo de Jesus, tinha uma ideia de que Deus era uno, tá bom? E que também Deus era assexuado, não gerava filhos. E aí aparece Jesus dizendo que era filho de Deus. Então observe que existia um choque térmico, não é verdade? Então observe que Jesus estava, né, de certa forma, indo contra a questão intelectual do povo de Israel. E o povo de Israel não estava aceitando o comportamento de Jesus, porque a maioria das pregações dos profetas do Antigo Testamento dizia que o Messias era um homem poderoso, não é verdade? Um rei invencível, né? Um monarca grandioso, maior do que Salomão, maior do que Moisés, mais poderoso do que o profeta Elias. E de repente chegou Jesus montado em um jumento, não é verdade? E aí o povo de Israel entrou em choque. É por isso que a Bíblia diz: e ele veio para os seus, e os seus não receberam. Este versículo, ele tem uma dificuldade muito grande de interpretação, porque muitas pessoas aqui no Brasil interpretam de forma diferente, tá bom? Dos originais. Porque o texto em original vai dizer mais ou menos o seguinte: e Jesus veio para os seus semelhantes, e os seus semelhantes não o receberam, tá bom? Então algumas pessoas pegam esse versículo dizendo que os judeus não aceitaram a Jesus. Porém, pessoal, isto é uma menos verdade, tá bom? Até porque os judeus aceitaram a Jesus, né? Por exemplo, Jesus começou seu ministério com 12 apóstolos. Depois conseguiu 70 discípulos judeus, não é verdade? Depois, no Pentecoste, 120 judeus orando, né? 120 mestres judeus orando. Depois Pedro ganhou no Pentecoste 3.000 almas, a maioria almas de pessoas judeus, né? Depois Pedro ganhou mais 5.000 almas de pessoas judeus. Então é bom entendermos aqui que quando a Bíblia fala ele veio para os seus e os seus não receberam, esses seus aqui não são judeus, tá bom? Esses seus aqui são os semelhantes, porque na verdade não foi somente os judeus que mataram a Jesus. Quem matou Jesus aqui na verdade foi os judeus unidos com os romanos. Então, quando você for ler este versículo de João capítulo 1, você tem que tomar muito cuidado para não pregar essa questão brasileira que todo mundo prega, dizendo ele veio para os seus, judeus, e os judeus não receberam, mas todos quanto receberam, que são gentios, né, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, pessoal, é bom entendermos que o texto correto seria: e ele veio para os seus semelhantes, mas os seus semelhantes, tanto judeus quanto gregos, quanto romanos, não o receberam. Mas todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que os seus semelhantes não receberam? Porque as profecias do Antigo Testamento eram profecias que apontavam para um
um Messias, né, grandioso. E de repente Jesus veio com humildade. E aí os judeus ortodoxos continuaram acreditando somente em Deus. Eles não conseguiam acreditar em Jesus. Tá bom? Porque os olhos deles não se abriram para algumas profecias do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento dizia que o Messias seria poderoso, glorioso, indestrutível. Mas existem também algumas profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias pobre, como Isaías 53, Salmo 22, o livro de Miqueias e outros livros da Bíblia fala que Jesus viria montado em um jumento, não é verdade? Então assim, só que existem muito mais profecias falando da grandiosidade de Jesus do que falando da pobreza de Jesus, tá bom? Porque a maioria das profecias do Antigo Testamento está apontando para um Cristo que ainda virá no milênio, porque Jesus já veio para resgatar, né, as pessoas através de morte e ressurreição, ou seja, através do sangue. Mas agora, no milênio, ele virá para restabelecer o reino. Tá bom? Então, ele veio uma vez para resgatar, para resgate. E agora ele vem para a implantação do reino. E os judeus até hoje não entendem. Por isso que os judeus não aceitam a Cristo como o Salvador. Porque as profecias não passavam esse Cristo pobre, esse Messias pequeno. Tá bom? As profecias passavam o Messias grande. Portanto, pessoal, a pergunta ainda permanece. Os judeus que acreditam somente em Deus estão salvos ou estão perdidos? Eles não acreditam em Cristo porque seus olhos estão fechados. Eles estão salvos ou estão perdidos? Então, pessoal, o que Jesus falou na Bíblia? Então vamos lá. Em Mateus 10, Jesus disse: aquele que rejeita o filho, rejeita o pai. Olha que interessante, o próprio Jesus falou: aquele que rejeita o filho, rejeita também o pai. Em João capítulo 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem passar pelo Filho. Então observe que ele colocou ninguém. Outro texto poderoso é aquele que Pedro falou para Jesus: Senhor, para onde iremos nós? Porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Então observe que alguns textos da Bíblia Sagrada diz que não tem outro caminho, é só por Jesus. Um outro texto importante é o de Atos, capítulo 4, versículo 12, quando Pedro diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem um outro nome há dado entre os homens, por quem devemos ser salvos, além do nome de Jesus. Então Pedro, ele deixa claro que não existe outro nome. Isso é muito importante, pessoal, né? Isso é muito importante. Olha, Mateus 10, aquele que rejeita o Filho, Jesus, rejeita o Pai. João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Senhor, para onde iremos nós? Porque somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Atos capítulo 4, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens por quem devemos ser salvos, além do nome de Jesus. Então observe que a Bíblia apresenta aproximadamente 7 versículos de grandes proporções, dizendo que não tem outro caminho, não tem outra alternativa, e também apresenta 70 versículos indiretos de pequenas proporções, dizendo que não tem outro caminho, ou seja, não tem outra alternativa para encontrar a salvação sem Jesus. Então, pessoal, esses textos que eu apresentei vai fechando a porta, dizendo o seguinte: para alcançar a salvação,
você precisa passar por Jesus. E aí surge a pergunta novamente. Os judeus ortodoxos não acreditam em Jesus. Eles estão salvos ou estão perdidos? Observe, pessoal, que esse tema é burocrático, porque os judeus ortodoxos dizem que eles estão salvos. A Bíblia apresenta vários versículos que dizem que os judeus que não aceitam a Cristo, né, que não recorrem a Cristo, estão perdidos. E agora, pessoal? Não é verdade? Como vamos desempatar essa história? Será que existe mais algum versículo que traz uma alternativa de salvação além de Jesus? Será que existe um outro caminho? Será que existe uma outra porta? É exatamente isso que iremos falar a partir de agora. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos recorrer ao livro de Mateus, capítulo 7, quando Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à salvação. Pessoal, observe que Jesus coloca uma porta e um caminho. Então, podemos observar por Mateus capítulo 7, que o próprio Jesus está colocando uma porta e um caminho. É óbvio que a porta é a graça e o caminho é as leis. Exatamente, pessoal. Tá bom? Provavelmente você vai achar que isso também é heresia, mas antes de você julgar um determinado conceito, você tem que analisar, tá bom? Até porque eu não estou confirmando, eu estou trazendo em evidência todas as correntes teológicas, tá bom? Todas as linhas de interpretação. Então vamos lá. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai sem passar por Cristo. Fechou. Mas Mateus capítulo 7, Jesus coloca uma porta que é chamada de graça. Por isto que lá no livro do Apocalipse, capítulo 3, o próprio Jesus falou: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. A porta aberta é a graça, tá bom? Aqui em Mateus 7, Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita, a porta da graça. E aí Jesus fala sobre o caminho, porque apertada é a porta e estreito é o caminho, tá bom? Então observe aqui, pessoal, que existe uma porta e um caminho. A porta é a porta da graça para todas as pessoas que aceitam a Cristo, que estão na graça por Cristo. E o caminho é uma alternativa de salvação para todas as pessoas que seguem a lei de Moisés em justiça, tá bom? Serve também para todas as pessoas que não têm lei de Moisés e também não têm cristianismo, mas seguem a lei moral, tá bom, pessoal? Então, a lei da graça estabelecida por Cristo nos apresenta uma porta da graça, para nós cristãos que acreditamos na dualidade ou na trindade, tá bom, pessoal? Pai e Filho, ou Pai, Filho e Espírito Santo, dualidade e trindade. Então, quem segue a trindade, ou seja, quem segue a divindade triuna de Deus, entra pela porta, porque eles acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, Jesus abriu uma porta. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Entrai pela porta estreita. Esta é a porta. Agora, para os judeus ortodoxos e para as pessoas que não têm lei, para as pessoas que moram em lugares remotos, que nunca ouviram falar da Bíblia ou do Evangelho ou do cristianismo, aí eles precisam passar pelo caminho. Exatamente, pessoal. Porta e caminho. Então é bom você analisar esse detalhe, que é o primeiro, tá bom? Que aponta que existe uma outra alternativa de salvação, tá bom? Um outro detalhe importantíssimo
é aquele que está registrado em Mateus 19, versículo 16. Aquela história do jovem rico. Porque a Bíblia diz o seguinte: um jovem rico se aproximou de Jesus e disse: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: tu tem guardado a lei? E o jovem replicou: qual lei? E Jesus apresentou a lei de Moisés: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai, honra a tua mãe, etc, etc. E o jovem disse o seguinte: tudo isto eu tenho feito. O jovem disse: tudo isto eu tenho feito. O que me falta agora? Jesus respondeu: se você quiser ser perfeito, venda tudo que você tem, divida para os pobres, venha, seja meu apóstolo. Olha que legal, pessoal. Seja meu apóstolo e tu herderás um galardão muito grande no reino dos céus. Se você analisar o texto, o jovem guardava a lei de Moisés e já estava salvo pela lei de Moisés. Mas Jesus falou para ele: se você quer melhorar, ele já estava salvo. Mas se você quer uma coisa extraordinária, aí você tem que seguir o cristianismo. Ou seja, quem segue a lei de Moisés, como aquele jovem rico, já estava salvo, porque ele seguia a lei de Moisés. Agora, se ele quisesse superabundar em graça, em poder, não é verdade? Ele tinha que vir para o cristianismo. Porque a lei de Moisés, pessoal, é muito importante, mas difere do cristianismo, tá bom? A lei de Moisés é uma cédula. O que é a cédula? É como se fosse um dinheiro. Porém, não era como o euro ou o dólar, tá bom, pessoal? Era como se fosse o real. E o cristianismo, na verdade, é a cédula maior. É como se fosse o euro. Então, a lei de Moisés é válida? Lógico, em todos os tempos, tá bom? Só que a lei de Moisés é uma cédula fraca, é como se fosse o real diante do euro, não é verdade? Ou diante do dólar. Esses detalhes, pessoal, são bastante sistemáticos e precisa bastante tempo, não é verdade, para chegar em um denominador final. Então, o próprio Jesus falou: se vocês, judeus, não tivessem me contemplado, vocês não teriam pecado. Por exemplo, vamos observar aqui um índio, né, um indígena. Ele está salvo. E você, meu amigo, pode sugerir o seguinte: o índio, lá na aldeia, nunca ouviu falar de Cristo. Então, ele não pode ser salvo, não é verdade? Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai sem Cristo. Mas aí, pessoal, existe a segunda alternativa. Por exemplo, o índio pratica o amor. E Jesus é amor. Então, quando o índio está praticando o amor, ele está praticando Cristo. Por isso que ele está salvo. Quando o índio pratica a justiça, ele está praticando Jesus. Porque Jesus é justiça. Então, o índio está salvo. Não pela porta da graça, porque ele não conhece Cristo, então ele não entrou na graça, tá bom? Porém, ele é salvo pelo caminho, ou seja, pela segunda alternativa, porque ele pratica amor, justiça e gratidão. E Cristo é amor, justiça e gratidão. Por exemplo, Cornélio era um homem que não era judeu, mas ele seguia os mandamentos de Deus, e ele já estava salvo. Não é verdade? Tanto é que a Bíblia Sagrada diz que Cornélio era um homem santo, justo. Então estava salvo. Mas Deus deu uma revelação para Pedro. E Pedro foi pregar para Cornélio. E Deus tirou Cornélio da lei de Moisés e colocou no cristianismo. Mas ele já estava salvo, mesmo não sendo judeu, mesmo não estando no cristianismo. Mas ele praticava a justiça, ou seja, ele não estava salvo pela graça, ele estava salvo pela justiça que ele fazia.
Isso aconteceu com Ciro. A história lá de Isaías 45, né? O meu ungido Ciro. Ciro, ele não era judeu. Ciro não guardava a lei de Moisés. Ciro não era cristão, mas estava salvo pela segunda alternativa, pelo caminho que ele praticava, né? Então, Ciro, apesar de não ser judeu, de não ser cristão, ele guardava a justiça. E o que podemos observar é que em Romanos, capítulo de número 2, diz o seguinte: quem tem lei vai ser julgado por lei, e quem não tem lei será julgado sem lei, e cada um receberá do Senhor tudo que fizer por meio do corpo. Então, pessoal, as pessoas que seguem a Deus será julgado por meio do corpo. As pessoas que seguem a Cristo será julgada por meio do corpo. As pessoas que não seguem nem a Deus nem a Cristo, mas andam em justiça, como os índios e muitas outras pessoas que não conhecem a Bíblia, mas praticam a justiça, eles serão julgados sem leis, tá bom? Quem tem lei será julgado pela lei de Moisés, ou pela lei do cristianismo, ou pela lei da natureza, ou pela lei da consciência, lei moral. E cada um desses grupos receberá tudo que fizer por meio do corpo. Então, se um índio for julgado pela lei da consciência que ele praticou lá na aldeia, e ele foi um homem justo, ele receberá o galardão da justiça, será salvo e será honrado por Deus. Por exemplo, Ciro não conhecia Deus, não é verdade? Será julgado e receberá segundo a justiça que ele implantou. Então, pessoal, quando estudamos sobre esses detalhes, podemos nos deparar com João capítulo 10, quando Jesus falou: existem algumas ovelhas que não são deste aprisco, não são do cristianismo, tá bom? Mas eu os salvarei. Como, por exemplo, Ciro, os índios, pessoas que não têm a Bíblia Sagrada, mas seguem a justiça. Eles não são do aprisco da fé, não são do aprisco da graça. Eles são de outro aprisco, do caminho. Eles são pessoas que vivem num aprisco da lei regida pelo intelectual, pela lei moral. Ele pratica a justiça, ele pratica a retidão, mesmo sem conhecer a Deus, mesmo sem conhecer a Cristo. Então, são ovelhas de outros apriscos, tá bom? Tanto é que está no plural. Então, está em plural por quê? Porque existem vários apriscos, várias ovelhas espalhadas que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, nunca leu a Bíblia Sagrada, mas são pessoas justas e que encontrarão a salvação, porque eles praticam a justiça, praticam o amor. Alguém perguntou para Cristo: Senhor, qual é o grande mandamento? E Jesus falou: são dois. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei. Então, pessoal, tem alguém que não serve a Cristo, tem alguém que não serve a lei de Moisés, mas eles honram a Deus e ama o próximo. Biblicamente, está salvo também. Se ele ama a Deus e ama o próximo, mesmo sem a lei de Moisés ou sem o cristianismo, ele está salvo. Ou seja, eu volto a dizer, nós cristãos estamos salvos pela porta da graça que foi aberta. Mas as outras pessoas que seguem a Deus indiretamente, porque não conhecem a palavra, não conhecem o cristianismo, estão salvos pelo caminho estreito. Tá bom? E isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu acredito que a partir desse vídeo vamos parar de julgar as pessoas, dizendo que, na verdade, muitos estão indo para o inferno e que estão perdendo a salvação, e geralmente condenamos as pessoas antecipadamente. E para concluir, pessoal, eu posso deixar um detalhe muito importante. Por exemplo, uma criança, ela não conhece a lei de Moisés, não conhece o cristianismo, não conhece Jesus, não é verdade? Mas a criança está salva pela lei da
consciência. Tá bom? Porque não conhece. E o próprio Jesus falou, se vocês não conhecem, não terá pecado. Porque, apesar de não conhecer a Deus, nem conhecer a Cristo, nem conhecer a lei de Moisés, nem o cristianismo, a criança é inocente. E pela lei da consciência, ela está salva. Tá bom? Isso é muito importante. Outro detalhe importante, pessoal, é que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, fala que lá na eternidade terá pessoas ricas e pobres. Exatamente, pessoal. Tá bom? Terão pessoas que receberão galardões, porque trabalhou bem para Deus, e tem pessoas que não receberão galardão nenhum. Isso é bíblico, tá bom? Livro de 1 Coríntios 3, versículo 11. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala o seguinte: porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Nós quem? Todos nós, judeus e gregos e gentios, tá bom? Compareceremos diante do tribunal de Cristo. E cada um de nós receberemos do Senhor tudo que fizermos por meio do corpo. É por meio do corpo que você vai receber a tua obra, tá bom? Se você é cristão, você vai entrar pela porta da graça, tá bom? Mas vai receber o teu salário para comprar o que você mais necessita na eternidade através das tuas obras, do teu galardão, do teu salário. Se você é judeu, você também vai receber as tuas obras. E aí vem aquela ideia, né? Por que você não aceitou a Cristo? Ah, porque eu conheço somente a lei de Moisés. Então, Deus vai te colocar para entrar pelo caminho e não pela porta da graça. Não é verdade? Agora, se você é um judeu ortodoxo, ou seja, você não acredita em Jesus, mas o Espírito Santo está te revelando Jesus, e você está endurecendo o teu coração, isso é perigoso, tá bom? É muito perigoso, porque tem pessoas que o Espírito Santo revela Cristo, e tem pessoas que o Espírito Santo não revela Cristo. Na verdade, existem pessoas que o Espírito Santo revela o caminho. Isso é muito importante, tá bom? Então, pessoal, cada um de nós receberemos do Senhor tudo que fizermos por meio do corpo. Não é verdade? As pessoas da graça terão uma oportunidade bem maior do que as pessoas que estão pela lei de Moisés, ou pela lei da consciência, ou pela lei moral. Não é verdade? Pela lei da graça, você está entrando pela porta, né, do sangue, da revelação. Não é verdade? Agora, quem está pela lei de Moisés está na cédula, né? Na cédula fraca. Não é verdade? Quem vai ser salvo pela lei da consciência ou lei da moral também está em uma lei frágil, mas serão salvos da mesma forma. Os galardões serão totalmente diferentes, pessoal. Tá bom? Porque quem conhece a Cristo, tem a Bíblia na mão, consegue trabalhar melhor. Porque você tem um mapa. Porque você tem uma bússola. E com essa bússola, com esse mapa, você consegue fazer bem melhor para Cristo. E aí você consegue adquirir melhores salários. Na verdade, você trabalha melhor e o teu galardão, obviamente, será bem maior. E a Bíblia, além de falar de tribo, línguas e nações, que são grupos de pessoas diferenciadas, fala de coroas, de galardões, e fala também que nós, depois da ressurreição, seremos como os anjos. E como são os anjos? Os anjos são graduados. Existem anjos poderosos e anjos fracos. Não é verdade? E nós também seremos como os anjos. Está entendendo? Então tem pessoas aqui na terra que será empregado de outras pessoas na eternidade. Por exemplo, João, na revelação do Apocalipse, se dobrou para adorar o anjo. E o anjo disse: levanta, João, porque eu sou o teu empregado. Então lá no céu, pessoal, existem anjos poderosos e anjos fracos. Anjos que são senhores, como Gabriel, Miguel e outros, e anjos também que são fraquíssimos. Assim também acontecerá com nós. Nós seremos como os anjos. Mateus capítulo 20, versículo 30. Seremos como os anjos. Ou seja, tem pessoas que lá na eternidade serão pobres, não terão galardões, serão servos, empregados de outras pessoas.
Tá entendendo? Isto é bíblico, tá bom? Leia o livro de Mateus capítulo 5, que vai falar sobre isto. Isto é muito importante, pessoal. Observe, pessoal, por exemplo, que João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento, não é verdade? Mas ele foi inserido na graça. Aí Jesus falou: em verdade eu vos digo que homem que nasceu de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Aí você vai falar: ah, mas Elias parou a chuva, Moisés fez grandes milagres, João Batista não fez nenhum milagre e é maior do que Moisés. João Batista é maior do que Elias. João Batista é maior do que Josué, que parou o sol. Exatamente, pessoal. João Batista é maior porque João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, mas ele viveu num período da graça. Então, quando você está na graça, você se torna muito mais poderoso do que alguém que está na lei de Moisés, ou alguém que vive pela lei da consciência, ou da lei moral. A graça te coloca em cédulas poderosas, como eu falei, euro, não é verdade? Cédulas, né, valiosas. Então, eu termino o vídeo dizendo o seguinte: a lei de Moisés pode salvar? Sim. As pessoas que não conhecem a Cristo e seguem a lei de Moisés estão salvas pela lei de Moisés. Uma pessoa que segue a lei moral está salva? Sim, mas está salva em cédulas pobres, cédulas fracas. Somente a graça é a cédula, é a lei, é a ordem, é o gênero, né, mais poderoso. Então, é muito importante você estar na graça. E um detalhe, e outro detalhe, você tem que estar dentro da graça, que é muito importante, porque a graça é como se fosse um útero, que você está sendo gerado dentro desse útero, tá bom? A graça é um útero, e você está dentro sendo gerado. Só que você tem que ser amamentado pelo leite da fé, da justiça e do amor. Não adianta você estar na graça, dentro desse útero, e não ser amamentado pelo leite da graça, pessoal. Tá bom? Tem pessoas que falam: eu sou crente, eu sou cristão, mas não está se amamentando com a graça. E aí, no último dia, o próprio Jesus vai falar, né, eu não vos conheço. Aí você vai dizer: no teu nome eu expulsava demônio, porque eu estava na graça. No teu nome eu falava em línguas, porque eu estava na graça. No teu nome eu fazia uma porção de coisas, porque eu estava na graça. E aí Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Você estava na graça, mas a graça não estava dentro de você. Você estava dentro da graça, mas o pecado estava dentro de você. Então, pessoal, você tem que ter fé e trabalho, porque a fé sem a obra é morta em si mesmo, tá bom? Então tem pessoas aí, olha, que são evangélicas, né, e não trabalham para Cristo. Desonra a Deus, mesmo estando na graça, não é verdade? Porém, existem alguns judeus ortodoxos que acreditam somente em Deus, que trabalham mais do que os cristãos. Então, eles serão salvos pelas obras que eles estão praticando, tá bom? Então, as obras é muito importante, porque se você tiver fé e não tiver obra, você não é salvo, tá bom? Também, se você tiver obra e não tiver fé, é complicado, tá bom, pessoal? Então, a obra é muito importante você trabalhar na obra de Deus, crendo, tá bom? Porque você receberá o teu galardão segundo as suas obras. Espero ter te ajudado, tá? Eu acredito que a partir de agora você vai parar de julgar os judeus ortodoxos ou messiânicos, tá bom? Porque eles podem sim entrar pelo caminho, tá bom? Eles podem entrar pelo caminho. Que Deus abençoe. Foi por isso, pessoal, que eu lancei este livro, a revelação completa do livro de Gênesis. Porque nesse livro eu explico as questões dos originais hebraico, aramaico, grego e latim, tá bom? Se você ainda não adquiriu este livro, com 700 páginas e mais de 1000 detalhes
que a maioria dos evangélicos nunca ouviram falar, adquira imediatamente. Aqui do meu lado tem o número do meu telefone, onde você poderá estar ligando e falando diretamente comigo, ou mandando uma mensagem de WhatsApp. Aqui na descrição tem um link, onde você pode saber mais detalhes sobre este livro, que é um livro maravilhoso e conta a história dos judeus, viu, pessoal? Esse livro é poderoso quando se refere à questão hebraica, aramaica, grega, a questão idiomática, a questão linguística, a questão cultural. Este livro é um dos melhores livros de 2019. Então, se você não adquiriu, adquira imediatamente, tá bom? Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A Revelação Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira. 2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257 ou 629-9372